Então, vamos começar. Hoje nós vamos fazer uma gravação de um episódio diferente aqui. A ideia é fazer um bate-papo. Eu estou aqui com o Rafa Bernardi, que é diretor de Relações Governamentais do Instituto, e o Arthur Martins, que é diretor de Relações Internacionais. E a ideia é hoje a gente bater um papo sobre o mundo, notícias, perspectivas, comentários, opiniões. Então, antes de mais nada, um brinde aqui para Um a brinde. gente aqui, ó. Sempre. Sempre. Saúde. Só não quebra o copo. E a gente acabou de ter notícia do novo Papa. O Ixi, que vocês pensam do assunto? eu não sei, porque eu tô achando que esse papo vai causar, viu? Papa americano. No momento que a gente tá numa situação delicada ali com os Estados Unidos e a China e o mundo inteiro explodindo. Bom, o Trump comemorou bem, né? O Papa Lógico. americano. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas um pouco antes, salvo engano, acho que foi ontem, o Trump soltou uma imagem dele Dele de Papa, vestido né? de Papa. Ah, mas ele vai ser o próximo Papa, brincadeira. Isso causou um alvoroço Pô, teve tremendo. comentário de televisão explicando que ele não teria condição de ser eleito Papa. Outros dizendo que isso é um traje ao Papa Francisco, que já não está mais aqui, a linha franciscana, enfim. Fato é que ele se manifestou dessa forma, e hoje nós temos um Habemus Papa americano, É o Papa Leão, né? Leão XIV. Deu 14. Por que 14? Tem uma linha que defende que é um prosseguimento do Leão XIII, né? Do último Papa que teve Leão XIII, que teve uma linha mais reformista da Igreja, e que muito provavelmente o atual Papa, o Leão XIV, ele deve seguir uma linha muito próxima. Ele era muito próximo do Papa Francisco, As linhas são parecidas, o são Francisco super é- parecidas. Ele foi cardeal no Peru, então ele tem muita influência latino-americana, o que faz com que essa essência, essa natureza que o próprio Papa Francisco tinha no passado, ela tende a se perpetuar ainda mais um pouco ao longo do tempo. Uma coisa que eu estava pensando, assim, no processo do conclave, a igreja tinha uma decisão difícil para tomar, né? Porque o Papa Francisco avançou com algumas pautas de reforma, né, de algumas doutrinas e pontos importantes da igreja que não agradaram todos, né? Os mais tradicionais, né? A dificuldade é, se isso volta para trás no momento atual, ia ser um grande tiro no pé na igreja, né? Então parece que pelo menos essa decisão foi acertada no sentido de continuar uma linha mais ou menos próxima do que o Francisco deixou, né? Nós escutamos aí pelos cantos que o Papa atual, né, recém-eleito, ele era de um segundo escalão, né, e sempre foi muito difícil os papas de segundo escalão conseguirem transpor essa barreira. Ele não era o mais, vamos dizer assim, indicado no momento, ele não tinha um favoritismo, né, dentro Que era o italiano que tava pra ser. era um italiano, agora. e tinha também um outro austríaco também que fazia coro para assumir, até porque a Itália fez um trabalho muito forte de tentar trazer o papado de volta para a Itália, né? Pegou todo mundo de surpresa, não esperavam que se tomasse essa decisão, e inclusive com a velocidade que foi. Ele não era dos preferidos, né? Não era dos preferidos. E foi 80 e poucos votos, né? Que foi uma coisa. Em menos de 48 horas. Mas também é uma coisa curiosa, que eu não sei se todos sabem. O Papa Francisco, ele fez uma modificação durante a gestão dele de como funcionaria a parte de alimentação dos cardeais durante o processo do conclave. Então, ele disse o seguinte, ele fez uma modificação muito significativa, que durante as primeiras 48 horas seria servido pão, vinho, peixe, salada, frutas durante as refeições, mas que após 48 horas seria reduzido a apenas saladas, pão e vinho, e após 5 dias somente pão e vinho. Para quê? Acelerar o processo. Acelerar o processo para que os cardeais, né? Bom que o vinho ficou em todas elas. E inteligente, pelo menos, né? E acho que até em homenagem, acho que, claro que de uma certa forma não foi pensada, obviamente, mas estamos aqui com um belo vinho italiano. Italiano. Muito bom, gostoso, barbaresco, enfim, da região norte da Itália. Mas fato é que Habemus Papa, né? O quanto isso vai influenciar o nosso mundo?
Eu acho que muita coisa. Inclusive, partimos da premissa, e eu acho que eu posso até talvez arriscar, que o Trump está construindo aí um cenário que para ele, individualmente, é um cenário quase que perfeito. Eu tenho um Papa que é americano, eu estou recém-eleito presidente dos Estados Unidos, estou promovendo medidas e alterações das mais diversas formas e estou brigando com muita gente grande dentro do mercado. Como que o mercado vai reagir em relação a isso? Tem que falar com o Xi Jinping, que eu acho que agora é o momento de conversar com ele depois de tudo que aconteceu, né? Aliás, vamos dar uma entrada nisso aí, né? Tarifaço, Sim. volta do tarifaço e encrenca com a Mas vai ter uma China. reunião sábado, né? Então o Trump falou que tá chegando perto de um acordo e tudo mais. Mas a grande questão é se o Brasil não aproveitar isso neste momento para fazer, né, os seus arranjos comerciais, aí a gente vai passar a oportunidade. Principalmente porque o Brasil é o celeiro, né? A gente tá vendo guerra na Índia, né? Possível guerra na Índia, tem todo esse processo de guerra comercial, Estados Unidos, China, Europa meio perdida, então a gente não sabe o que vai ser. Que é engraçado, nós temos duas bordas importantes na Índia, né? Sim. Nós temos a borda, olhando para o mapa propriamente, né? Se a gente tomar como base o mapa mundi, a gente tem na borda do lado esquerdo toda a divisão ali com o próprio Paquistão, que tem gerado os conflitos atuais. E do outro lado você tem uma linha, uma borda super conflituosa também com a China, que é aquela velha discussão numa faixa, salvo engano, de 60 a 70 e poucos quilômetros, que há uma disputa ainda eterna entre China e Índia a respeito de toda essa faixa territorial. Então, quer dizer, a Índia ela começa a adentrar num cenário, de uma certa forma, conflituoso, mas um conflituoso armado, o que eu acho que é muito perigoso. Mas uma coisa, desculpa te cortar, que eu acho que é importante falar, a Índia fala que foi uma operação específica ali contra terroristas. É uma dos Você está justificativos. falando com o Bangladesh? Isso, não, das bombas que eles jogaram e tudo mais. Caxemira. Na Caxemira. Então, assim, é um lugar que historicamente sempre teve conflito. Então, realmente vai balançar, né? E aí depois teve um problema do rio lá, que eles travaram, o fluxo de água, enfim. É uma bomba que tá para acontecer. Por quê? A gente não pode esquecer que os países ali envolvidos, eles têm uma ligação forte com as bombas atômicas. São todos nucleares. Então a gente tá esquecendo desse pequeno detalhe que vai virar uma Guerra Fria 2. E está acontecendo um movimento interessante, né? Porque hoje a população do mundo, isso acho que circulou bastante na internet, você tem um corte ali, você pegar esses países, China, Índia, e países ali da Ásia, Indonésia, Malásia, Tailândia, isso aí já compõe metade da população mundial. Sim. Né? Você tem um tequinho de terra ali que é 4, poucos bilhões de habitantes e o resto do mundo com 4, poucos bilhões de habitantes. E são países de economias pujantes, são potências nucleares, são países que estão descolando da dependência dos Estados Unidos, inclusive por conta dos movimentos que estão acontecendo lá. Então a gente deve ter uma mudança na estrutura geopolítica bem interessante. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que a gente não pode esquecer, que a gente tem a Rússia num conflito, a gente tem a Índia num conflito. Qual vai ser o próximo? A gente tem o Irã também, que está ali meio bambeando. Israel com o Irã, né? Israel, só que tem uma coisa que eu acho que é muito importante, se a gente for parar para pensar, qual são o bloco comum que eles fazem parte? O BRICS. Todos fazem Né? parte do BRICS. BRICS Plus, então assim. Aliás, vão ter tudo aqui no final. Não, Junho, na confira com a gente, dado né? aqui. Mas é uma situação complicada. Porque, para quem não sabe, Brasil, fazemos parte do Conselho Empresarial do BRICS, né? Nós estamos preparando uma pauta um pouco comitivas complicada. A gente já vai ver ali essa tensão que está acontecendo. Então, eu acho que todo esse processo que está acontecendo do mundo tentar descolar, né, dessa presença internacional, às vezes, dos Estados Unidos, enfim, gerado pela questão das tarifas e tudo mais, é algo que os blocos eu acho que vão se fortalecer em alguma medida. Óbvio, para o BRICS virar uma realidade, ao meu ver, tá? Eu acho que vai um bom tempo. Mas já está começando essa pressão. Eu acho que a gente tem que começar a ficar de olho, porque assim, os países estão começando a entrar, né, em algumas ações um pouco mais ríspidas. Houve Então, uma amplitude até de Sim. países dentro do bloco. Exato. significativo, porque isso entrou países que hoje na distribuição geopolítica são relevantes. Exatamente. Entrou Tailândia, entrou Irã, né, ou seja, são países bem estratégicos para o atual momento do mundo, né? A potência do sul global, toda aquela discussão que está sendo feita. E Trump? Sei que é nosso diretor de Relações Internacionais, porque assim, eu vou falar a minha visão pessoal. Eu não faço ideia,
talvez eu faça um pouquinho, mas eu não faço ideia se ele é muito louco ou se ele é um gênio que ninguém está conseguindo acompanhar, assim, porque tá tão caótico, né, as políticas, os movimentos. Às vezes parece que ele está sendo muito preciso em criar desinformações e desarmonias para tirar o foco de algumas mudanças estratégicas. Ou às vezes tem vezes que parece que não, ele só é louco mesmo em todos os Mas sentidos. ele tá blefando. Eu acho que no poker é aquele cara louco, dá um all-in ali na segunda jogada e vão pro tudo ou nada. Eu vejo que essa situação que o Trump tá tentando colocar é para tentar descolar, obviamente, dessa pressão da China ali. E uma coisa que eu acho que para mim, acaba se tornando uma realidade. Os Estados Unidos não tá legal. Todo mundo sabe, pressões econômicas, os números dos Estados Unidos não estão tão bem assim. E eles falam, pô, a China tá subindo e muito, tá crescendo muito. E aí, o que eu vou fazer? Será que não tá na hora de eu fechar um pouco a minha casa, tentar organizar o negócio, dar uma pressão nos mercados internacionais para virar um pouco mais favorável para mim? Tem esse outro lado também. Não tô falando que é o certo. Ele tá balançando bastante. Mas é uma perspectiva que a gente também tem que analisar. Se fosse ao contrário. É que talvez, na nossa perspectiva brasileira, a gente não consegue imaginar isso. O Brasil não tem poder de barganha. O Brasil tem poder de barganha como país? Mas mesmo assim, você vê, o Trump falou recente aí que ele está negociando 200 acordos internacionais. Primeiro que a quantidade de países na ONU são 190 e tantos, né? Então não sei como tem 200 acordos lá. Pode ser que tenha, mas negociação de acordo não é uma coisa que você faz assim do dia para a noite, né? A nossa negociação do Mercosul com a União Europeia faz 20 anos que nós estamos negociando. Quem é negociador, a turma do Itamaraty, você sabe que é uma dedicação assim de anos, muitos times envolvidos. Não tem como um país negociar 200 acordos de uma vez. Então assim, eu realmente não sei se tem uma estratégia por trás ou se ele está só realmente fora da casinha, né? Tendo a arriscar que tem muita estratégia por trás, tá? A parte do tarifaço que foi efetivamente desenvolvida por eles, que foi amplamente atacada pelo mundo, por todos, inclusive na divulgação ele trouxe uma placa, né, um quadro com os países e as porcentagens de tarifa aplicada ao próprio país. É algo muito teatral, cinematográfico, e a gente sabe de tudo isso. E o recuo dele depois fez muito sentido quando vimos as notícias de que os grandes bilionários, que entre momento anterior havia uma perda financeira, acabaram tendo ganhos bilionários significativos com esse congelamento. Então, quem soube das informações antes conseguiu fazer muito dinheiro com essa mudança. Então tem muita estratégia envolvida, e eu acho que também tem, além da estratégia, acho que também tem um quê, né, de loucura. Por quê? Poxa, eu estou pela segunda vez presidente dos Estados Unidos, o país, na gestão anterior, teve seus problemas, enfrentou as suas dificuldades, teve uma questão imigratória muito pesada, muito debatida, muito discutida, muito atacada. E agora nós temos o oposto, nós temos uma pessoa que está no governo fazendo o oposto, inclusive ofertando $1.000 para o estrangeiro ir embora para o seu país, para não ser deportado, né? Então, estou pagando, eu vou pagar para você ir embora. É algo que soa como louco, né? É madness, é a loucura que se implanta dentro da cabeça de um empresário que está dentro do poder de uma nação que é poderosíssima em vários sentidos. Mas fato é que, do outro lado da mesa, nós temos players tão fortes e potentes quanto. E é aqui que mora o perigo. A China recentemente acenou para os Estados Unidos numa reportagem dizendo que ela não vê problema nenhum nesse tarifaço, que inclusive a reciprocidade vai haver e que os Estados Unidos se relembrem que muitos dos produtos são produzidos diretamente na China e apenas enviados, se não prontos, mas praticamente prontos, para o país que fez fez o pedido de produção. E aliás, as informações que a gente tem, assim, que apesar do Trump estar anunciando que a China abriu a possibilidade de uma negociação, na verdade foi os Estados Unidos que procurou a China, né? Exato. Ou seja, o próprio Estados Unidos sentiu o peso de bloquear esse mercado. Gente, mas é engraçado, porque assim, se a gente for ver, eu tava acompanhando uns periódicos de alguns outros países.
eles colocam que a China é que veio pedir para negociar com os Estados Unidos. Então, assim, é aquele jogo, é um jogo de xadrez, entendeu? Óbvio que eu vou falar, não, você que tem que falar comigo, entendeu? E vice-versa. Então, sempre vai ter essa pressão, né? Eu acho que a grande questão é, a gente está tendo a oportunidade de ver história aqui. Porque é uma reorganização que a gente está vendo lá atrás. E outra coisa, a gente está esquecendo que o que está sendo feito, no caso agora, virando um pouco sobre a OTAN, que os Estados Unidos está dando uma segurada nesse sentido, está acelerando muito o processo também da União Europeia. Então isso é algo que também, por sua vez, é interessante a gente acompanhar, porque a gente não pode esquecer que ali na Rússia continua acontecendo. Rússia e Ucrânia, a gente está falando, quanto tempo não está indo ainda esse conflito? O Trump falou que ia resolver. A gente está esperando. Aí uma hora fala que dá certo, outra hora entra para negociação, aí entra a questão das terras raras. Então, assim, é tudo muito aberto. É um jogo de tabuleiro. Então, pra gente, a única coisa que pra mim fica clara, a gente precisa se organizar como país. O Brasil tem que aproveitar e, de alguma vez, entrar com força, aproveitar o momento para explorar os mercados. Entendeu? Pode falar. O que eu ia comentar é isso, a gente tem visto que esse cenário desse caos que foi estabelecido no mundo por diversas razões simultâneas, né, de uma certa forma acendeu um holofote em cima do Brasil. Sim. O fato de a gente ter saído na lista dos Estados Unidos nos patamares mais baixos de taxação também, ou seja, mostrou que, de uma certa forma, mesmo que tenha uma desestruturação do modelo de globalização atual, o Brasil ainda está meio que isento, né? E isso chamou muita atenção de muita empresa. A gente tem, aqui no Instituto, tem recebido muita procura aí de empresas de Rússia, de China, de Europa. Bom, o próprio Macron, pela primeira vez, se manifestou a favor da negociação do acordo da União Europeia-Mercosul. A França sempre foi o país que negou, segurou o andamento da negociação, né? E pela primeira vez a França falou, ou seja, a própria Europa está sentindo a necessidade de aproximar mais do Mercosul, principalmente por causa do Brasil, né? Então, realmente, a gente está num momento que tem uma oportunidade muito grande na mão. Sim. O que a gente precisa fazer é saber aproveitar. A gente tem um artigo estratégico para todos os países, todos que estão participando dos conflitos. Se a gente for ver a tabela de exportação hoje, por exemplo, do agronegócio, entrando nessa linha, a gente tem a China, a gente tem como a maior destino, a gente tem a União Europeia, a gente tem os Estados Unidos e aí a gente tem os outros países. Só que tem uma coisa que a gente está esquecendo. Se a gente parar e ter o controle do que a gente tem hoje, as coisas mudam. A gente está vendo 2018 acontecer de novo. 2018 foi um momento perfeito para o Brasil, na época que começou o primeiro mandato do Trump, começou todo esse processo com a China. Então o Brasil aproveitou. Agora a gente está meio neutro. Então a gente tem que entender onde está o lugar do Brasil. A gente está pegando justamente como protagonismo do Mercosul para conversar com a União Europeia, que é o que a gente participa desde o começo pelo Instituto. Então, assim, é algo que precisa também, né, do lado brasileiro institucional, saber se posicionar. Você entrou num ponto muito interessante que a gente não pode deixar de falar. O Brasil, ele tem, a gente está, claro, num cenário aqui muito econômico, como aproveitar, como fazer, um pouco do que está acontecendo no mundo asiático e etc. Mas se a gente for falar de Brasil, propriamente, eu acho que o Brasil, antes dele chegar no ponto de entender qual é o papel dele internacionalmente falando, de forma econômica, eu acho que ele precisa arrumar a casa primeiro. Com certeza. Até o papel dele no Mercosul primeiro, né? A gente nunca assumiu a liderança do Mercosul. Um país numa extrema potência, tem tudo para fazer acontecer. Eu sempre brinco que o Brasil ele é uma Ferrari sem combustível, né? O Brasil é inquebrável. Pode acontecer o que for, o Brasil não quebra. Alimenta 1,8 bilhão de pessoas no mundo. É algo surreal. A única coisa que quebra é o roubo do INSS, que eu queria falar, dos 90 bilhões, eu preciso colocar isso na mesa. É isso que eu falo, é arrumar dentro de casa, porque por mais uma vez você tem um presidente brasileiro, um ex-presidente no Banco dos Réus, por mais uma vez. Sim. Então nós estamos vivendo uma instabilidade política gigantesca, nós estamos vivendo um problema socioeconômico horroroso, nós temos um governo que
vira para o próprio trabalhador que tem o dinheiro dele suado, garantido, reserva ali para amanhã ter a aposentadoria dele, vira para o trabalhador e fala: eu vou emprestar dinheiro para você com o seu dinheiro. Eu vou pegar o seu dinheiro e vou emprestar para você, tudo bem? Não tá tudo bem, como assim? O meu dinheiro de aposentadoria você vai emprestar para mim a uma taxa, hoje Selic batendo 14,75, é uma das taxas mais altas que a gente já teve no Brasil nos últimos tempos. Para o investidor, tá bom. Para aquele que é rico, eu continuo investindo, eu continuo ganhando dinheiro. Para aquele que é pobre, esse tá lascado. Inflação comendo o cara por cima e por baixo. Não tem como sair, é o efeito sanduíche. Então, se o Brasil não arrumar a casa, primeiro com a questão política, e a gente tem uma eleição batendo na nossa porta em 2026. E já teve o recado agora. Começou, E já teve o que já recado. começou, diga-se de passagem. Já estão se movimentando os blocos políticos, se vamos para lá ou vamos para cá, se faremos, se não faremos. Então, se não arrumar aqui, como é que eu vou falar para fora? Dá para falar? Dá, mas a casa está totalmente bagunçada, com uma eleição que está batendo na porta, e está batendo mesmo. Sim. É um ano para a próxima Desculpa te eleição. cortar uma coisa que você falou que é muito importante, uma novidade. O que aconteceu no STF ontem? Que dia que é hoje? Hoje é dia 8. 8, dia 7. O que aconteceu? À noite, teve justamente no plenário, o Rafa pode explicar melhor, teve basicamente um processo para, como é que eu posso dizer em termos jurídicos? Eu não sou jurista, mas de uma forma mais eloquente sobre isso. Que ele foi descriminalizado, ou colocou como inocente o Ramagem, o ex-presidente Bolsonaro e outras pessoas sobre a questão do golpe de Estado, enfim. Cara, isso é muito importante, porque assim, você vê o Congresso dando uma resposta a algo que foi colocado pelo STF, que, ao meu ver, não é competência do STF. Entendeu? Então assim, você já começa a ver o revanchismo. Então assim, o que está acontecendo com o nosso país? A gente tem um lado colocando o outro, e aí? O Senado vai votar também? Como é que vai acontecer isso? Eu acho que esse que é o momento. Eu acho que foi um recado da própria Câmara dos Deputados pro STF dizendo o seguinte: olha, mandatos de políticos internos somos nós, Casa Legislativa, que decidimos e determinamos se há uma cassação ou não do próprio parlamentar, inclusive no exercício da função. Eu posso ter, sim, uma decisão no judiciário, confirmando uma eventual prática de ato ilícito, alguma coisa do gênero, mas a cassação do cargo, do mandato em si, do parlamentar, do agente público, é diretamente na Casa Legislativa. Então, é algo dizendo assim, podem decidir o que quiserem, mas a perda de mandato é somente dentro da casa. E curiosamente, ontem também, não satisfeito com esse cenário, nós tivemos uma votação dentro da casa para aumentar a quantidade de parlamentares. Tá pouco, né? Tá pouco. Nós temos hoje 513 deputados e nós vamos subir mais, salvo engano, acho que eram mais 45 deputados dentro da casa. Então, quer dizer, a gente está literalmente aumentando a quantidade de parlamentares, mais penduricalhos, abrindo espaço para alocar favores, pessoas que não podem numa próxima legislatura. É basicamente isso, tá? Só lembrando que isso, 45 deputados significa 45 pessoas, 45 gabinetes. 45 gabinetes ao custo de 67 milhões de reais mês. Tá barato. Então, veja, eu vou abrir mais gabinete, eu vou trazer mais um parlamentar, eu estou com uma eleição batendo na nossa porta, tem provavelmente, eu não sei se vocês sabem, mas um parlamentar, seja um senador com cargo de 8 anos, que é o prazo dele, e o deputado federal, 4 anos é o cargo dele, mais 4, se ele conseguir uma reeleição, são 8. Então, o deputado que fica 8 anos e o senador no cargo de um mandato, eles já ganham o direito de terem os seus salários como parlamentar de forma vitalícia, incluindo
plano de saúde para ele e todos os dependentes da casa dele, esposa, filho, mãe, pai, para todo mundo. Plano de altíssima qualidade. Então, você que quer aí ser parlamentar, seja, fique 8 anos. E aí o governo brasileiro vai literalmente pagar para você tudo, você não vai precisar mais trabalhar na tua vida, você vai viver com o salário de parlamentar e também vai poder fazer outras coisas. É aquela coisa, só para a gente não generalizar, né? Claro que tem muito parlamentar que faz um trabalho muito sério, o cara muito dedicado. A gente tem, inclusive, um relacionamento bastante grande. Você, como diretor de Helgov, tem um trânsito bom em Brasília. A gente precisa tirar o chapéu, que tem muita gente que trabalha muito. Sem dúvida. Mas realmente tem muita gente que tá lá só para aproveitar e para, né? Sem dúvida. Se você parar para pensar, 500 deputados, vamos fazer um corte, já é muita coisa, né? Pela quantidade de estados que nós temos, pelo tamanho da população brasileira, não precisamos ter 500 deputados. 500 deputados muito mais tumultua do que traz efetividade na tomada de decisão do processo legislativo. Bom, sobre o Senado, né? Tem 3 por estado e tá de bom tamanho e eles fazem um trabalho tão bom quanto. São 89 senadores, está tudo certo, se resolvem. Não, bem, na verdade, hoje quem manda no Brasil é senador, né? Exatamente. É o senador que aprova ministro, é senador que aprova próprio legislativo, né, o ingresso no STF, é o senador que pode fazer impeachment de ministro, enfim. É isso. Agora, o panorama de eleições, você que é um cara que acompanha bastante, assim, os movimentos políticos de bastidores, né? O que você vê de panorama para 26? O que a gente deve esperar? O que a gente deve se preparar para? Como é que tá isso aí? Olha, a gente está num cenário muito, muito complexo, né? Assim, é muito difícil hoje no Brasil você cravar propriamente um cenário específico. Hoje a gente faz uma previsão, semana que vem já é outra, né? Até porque o judiciário está se movimentando e a gente vê que tem muita informação de bastidor acontecendo, tem muita coisa acontecendo debaixo do tapete que a gente não está enxergando. Mas eu vejo que o atual governo ele tem tido um enfraquecimento muito significativo por tudo que está acontecendo no país, né? Pelos escândalos que estão surgindo, pela crise econômica que se instalou no Brasil, com todas as dificuldades, desvios e retiradas de dinheiros que iam para a saúde ou para a educação e etc. Enfim, tem N fatores que estão contribuindo para isso. Rafael Bernardi, não acredito que nós tenhamos, em 2026, um governo de esquerda. Acho muito difícil. Tá? Hoje eu também acho. Qual seria o governo mais forte de esquerda hoje? É o PT, não tem outro. Né? Se a gente traçar aqui a linha dos... Nenhum de centro-esquerda. Acho que talvez um centro-direita, ok, acho que é bem provável, e também não vejo chances de um total de direita. Não vejo chances. Dado tudo que já aconteceu no último mandato aí do Bolsonaro. Mas muito provavelmente tende a ser alguém de centro, no melhor cenário ali, centro-direita. Aí a gente tem muitos, né, candidatos aí do MDB, né, de republicanos. Eu ouso até dizer que em conversas de bastidores a gente enxerga o Tarcísio como um bom candidato. O Tarcísio disse, a gente tem falado bastante com ele aqui, ele diz que não concorre, né? O Jorge Lima também reforça isso, que eles querem ter... Mas é aquela história, é que nem outra hora aqui no governo, né? Aí tem o Zema, tem o Caiado, tá todo mundo falando, lógico. Aliás, eu torceria para ele concorrer, viu? Porque eu acho que ele seria um excelente presidente. Tem um quê aqui, que eu sempre digo, e aí quem tá no meio político sabe e entende bem isso. Quando você se declara ou deixa entender que você é um potencial candidato, você tem uma desidratação até o momento específico. Primeiro, que você não pode, na tua conjuntura, né, não é momento político para você falar isso. E você tem uma desidratação. Então vão vasculhar a tua vida de tudo quanto é lado para tentar encontrar. Se não encontrarem, vão construir alguma coisa para trazer sobre você.
E ele já deixou bem claro também, o Tarcísio, que ele não vai ser uma segunda opção no lugar do Bolsonaro. Já deixou bem claro. Meio querendo dizer assim, ou eu sou ou eu não serei. Ponto. Ou vem comigo ou eu não serei nada, né? Mas acho que tem um potencial gigantesco. Vai sair do governo de São Paulo? Não sei. O grande fato, por que ele alça como um nome forte? Porque ele foi de infraestrutura da gestão Dilma, né? Prosseguiu na infraestrutura na gestão do Bolsonaro. E tem feito um belíssimo trabalho de governador, né? Isso é indiscutível. O que ele tem feito no estado de São Paulo, a modernização, a digitalização do estado de São Paulo, absurdo. foi algo significativo que não foi feito nos últimos tempos. O vice-presidente que me perdoe, mas o que foi feito nesses últimos 3 anos é algo que não se via nos últimos 10. Então nós tivemos uma evolução significativa, né? Por isso que me parece ser um nome fantástico para esse tipo de cenário, tá? Mas uma coisa que acho que é bacana colocar, a gente tem um grupo muito forte, a gente tem o Ratinho Júnior, que está falando também, óbvio, todo mundo pode falar o que for, o Caiado, o Zema, que tá meio assim, fazer uma chapa com o Porco Tarcísio. Tem um grupo sendo formado, que é um grupo ali que flerta com um lado, segura um pouco mais moderado. Então, eu acho que a gente está no momento de uma construção política do país. A gente pode esquecer, até o Rafa pode saber melhor disso, a respeito agora das alianças que foram feitas. A gente tem um PSDB se alinhando, tem um PP com União. Então, tem uma mudança sendo feita nesse processo, preparando justamente para as eleições. A gente não pode esquecer, como eu falei, das eleições municipais que aconteceram. É só a gente ver os números e os partidos que foram, a parte mais ideológica. É só um sentido para a gente ter um panorama do que espera justamente o ano que vem. Acho que isso Porque assim, na minha visão pessoal, eu acho que o ideal mesmo é a gente sair dos extremos do pêndulo, né? Eu acho que sempre que a gente está em posição extrema é ruim. o povo acaba Porque a gente tem uma tendência, depois do balanço aí, de diminuindo essas polaridades. Que a gente polarizou muito a discussão política, econômica, social, nos últimos anos, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, voltando para o panorama internacional, que mesmo com tudo isso, né, com esse roller coaster que a gente enxerga aqui dentro do Brasil, segundo a nossa régua, ontem eu estava num evento e tinham lá vários bancos internacionais, né? E eu conversei com o CEO do Banco de Desenvolvimento da Coreia e o Banco KEB, que é o maior banco privado da Coreia. E eles comentando o seguinte, que eles querem aumentar os investimentos no Brasil, porque eles estão presentes aqui, e eles são focados ainda hoje em empresas coreanas, mas que eles querem ampliar para outros projetos, para crescer os investimentos no Brasil, porque eles enxergam o Brasil como um país muito estável. E realmente, quando você olha pela perspectiva internacional, a gente é estranho para a gente ouvir isso, mas quando você olha pela perspectiva internacional, eles até que têm razão, né? Porque você vê, a gente não tem conflitos armados, a gente não está envolvido nos maiores... Não tem tsunami. Não tem tsunami, não tem, né, grandes problemas sociais mesmo, né? Então, assim, claro, eu acho importante a gente sempre ter a nossa régua e ter uma perspectiva nossa de tudo que a gente possa melhorar. Mas realmente, olhando para o panorama do mundo hoje, como é que eu vou falar que a gente está sofrendo aqui de muita coisa na frente de um russo, ou de um ucraniano, ou de um judeu, né, ou de um palestino? É aquilo que eu falo, né? Sob o lado econômico, com todas as dificuldades e adversidades, o Brasil é uma Ferrari sem combustível. Então, quem quer trazer o combustível para o Brasil vai fazer essa Ferrari andar. Isso é fato. Com uma taxa Selic a 14,75, qualquer aplicação financeira hoje ela vai te dar minimamente 14 ao ano. Isso você não tem em lugar nenhum. Isso você não tem em lugar nenhum. Então o investidor, ele ri sozinho. Ele ri literalmente sozinho. Se a gente partir, inclusive, para a área da infraestrutura, a quantidade de concessões que foram feitas para os aeroportos brasileiros, as grandes obras de rodovia que estão sendo feitas, né, empresas como a Sabesp deixando de ser pública, vindo a ser privada, isso é mais do que um recado de que nós temos uma potência na mão e que para quem é o estrangeiro que está fora, ele enxerga justamente nessa linha. É estável, eu não tenho
oscilações significativas. Eu tenho uma moeda que internacionalmente ela não é forte, mas ela também não é fraquíssima. Ela está numa linha mediana. E eu tenho um país com uma taxa de juros gigantesca. Então, para quem tem dinheiro e aporta, o retorno é quase que garantido, né? Então, acho que é nessa linha aí que é curioso. Não. Para isso, mas eu não vou discordar. Não briga, quer discordar? Vamos discordar. Boa. Não briga, vai. Porque, olha, Tem que discordar, alguém tem que discordar, que tá muito bonito. não podemos. A gente tem que criar discórdia. Por que você discorda, meu querido irmão Arthur? Eu discordo por uma pequena questão. A gente está falando agora do maior escândalo da nossa história. Sim. Não tá bonito o negócio aqui. Eu não consigo enxergar isso como bonito, gente. Honestamente, a gente tá num momento que, cara, os aposentados foram, assim, roubados na cara dura e ninguém fala nada. Entendeu? A mídia parece que passa pano e tudo mais. E não é pegar lado nessa situação. É você simplesmente mostrar o que está acontecendo. E a gente precisa mostrar isso para o mundo, porque é uma questão que as pessoas acabam sempre sendo prejudicadas. E aí, não, Olha não, lá. aposentado, Exato. quem vai pagar essa conta somos nós. Todo mundo. Então, assim, é muito complicado isso. Né? Eu falei das questões das instituições. Cara, por investidor internacional, eu não teria segurança. Por mais que esteja bonitinho, parece estar, sabe, eu tenho uma aplicação que está rendendo e tudo mais, e a segurança que eu tenho no aftermarket? Eu acho que é essa, pelo menos, a visão para compor. Porque, assim, eu não consigo sentir uma segurança em um país onde eu tenho... É complicado falar, eu não tenho segurança nenhuma, ao meu ver. Você não tem segurança mesmo em alguns países, algumas cidades aqui do país. A gente não tem segurança jurídica, a gente não tem segurança financeira, honestamente não tem. E aí, se acontecer um problema com uma empresa aqui no Brasil, a gente vai reclamar para quem? A gente está no momento de uma crise financeira. E aí? Reclamar para quem? A gente não tem que reclamar, porque a culpa foi nossa. Isso eu acho que é um aprendizado para todo mundo, no sentido de como a gente votar. A gente tem que sair da polarização. Concordo totalmente, só que a gente tem que votar com consciência. E eu acho que a grande questão ali é a informação. A gente tem uma crise de informação. Será que chega essas informações às pessoas? Eu acho que não. Então eu entrei na sua canela, desculpa. Coloca a caneleira, por favor. Mas é a minha visão, né? Eu acho que a gente tem que discutir mesmo, porque acho que é importante ouvir outras visões. Eu só vou fazer um complemento e aí eu quero ouvir o Mauri. Quero ver o que o Mauri acha efetivamente disso. Eu tive ontem a oportunidade de estar com uma empresa chinesa e o CEO Latam deles, o GM, né, o General Manager, ele mora no México. E ele está literalmente cogitando com toda certeza absoluta mudar a base dele para São Paulo, porque ele acha São Paulo mais seguro. Exato. Ele acha o Brasil mais seguro. E aí é tudo uma questão de perspectiva. É como você enxerga e de onde você enxerga. Se você comparar Brasil com México, inevitavelmente você vai estar num ambiente muito mais seguro. Né? Lá você tem um risco de ser sequestrado gigantesco, ainda mais sendo estrangeiro. Né? Então é tudo uma questão de perspectiva. Sim. Daquilo que você enxerga. Mas fala, Mauri, o que você acha? Que lado ou você vai tendencionar aí o lado Lorde? Não, tendencionar não. Uma coisa que eu acho interessante, assim, a gente que trabalha numa instituição internacional, naturalmente a gente acaba ficando exposto a diferentes pontos de vista. Uhum. Porque a gente tem o nosso lado pessoal, e aí eu concordo 100% com o que o Arthur falou. Quando a gente olha para nossa realidade, segundo a nossa perspectiva, puxa, você falou, eu não tenho que tirar nem pôr. É exatamente a visão que a gente enxerga aqui, né? Puxa, tem segurança, tem estabilidade, tem... Só que aí, assim, aí eu pego uma mão no telefone, aconteceu agora, esses dias, eu fui ligar para resolver um assunto com o escritório da Ucrânia. Eu liguei de manhã para eles lá, o cara me atendeu meio cheio de olheira, tava com uma cara estranha, eu falei, mas tudo bem com você e tal? Ele falou, pô, foi difícil que eu passei a noite inteira aqui, bombardearam o Kiev, durante a noite inteira, e eu tô aqui, podia ter explodido minha casa, explodiu a rua aqui na frente, né? O cara tá morando sozinho lá, um amigo, conheço, tá morando sozinho lá, a esposa fugiu para um país, as duas filhas fugiram para outro, e aí você olha isso e fala, puxa, eu não sei o que é essa realidade. Sim. É um tipo de dificuldade que a gente nem conhece aqui.
Você não sabe o que é dormir com bomba explodindo do lado da tua casa, né? Então, assim, não acho que isso seja uma coisa que a gente deve olhar no sentido de apagar os problemas que a gente enxerga. Sem dúvida. Sim, cada um Eu acho que a gente faz deve bem. continuar olhando segundo a nossa régua aqui e vendo sempre o que a gente pode melhorar. Mas é interessante que existem perspectivas diferentes, né? Dependendo da lupa que você põe, você enxerga de uma determinada maneira. Mas é a partir daí que a gente começa a formular saídas. E acima de tudo, respeito. Se a gente ficar brigando, que você é X, você é Y. Cara, você não tá numa padaria, você não tá no supermercado pra você ter um rótulo lá seu. Você é uma pessoa normal, você pode ter opinião X, Y, Z. E ponto final. E não é ser do muro, é uma questão de você olhar segundo a tua perspectiva. É que o grande problema social que a gente vive hoje, talvez no Brasil, talvez acho que até no mundo, primeiro que o miscommunication é um problema sério e sempre vai ser em qualquer lugar. Mas a gente está vivendo na atual sociedade que eu acredito, logo estou certo. Então, isso é muito complicado. E eu gosto de falar o seguinte, qual que é o maior combatente da intolerância? Qual que é o maior combatente da polarização? Eu tendo a dizer que para você chegar nessa reflexão, para você conseguir absorver, entender um pouco e falar, olha, puxa, acho que nessa linha eu consigo, de uma forma muito objetiva eu diria o seguinte, o maior combatente é a dúvida. E quando você coloca e se dá o luxo ou a oportunidade de ter a dúvida daquilo que você lê, daquilo que você vê, daquilo que você escuta, inevitavelmente você está combatendo a intolerância. Você está se dando a oportunidade de escutar um diferente, de refletir um diferente. A sua visão, ela amplifica significativamente. Então, se as pessoas hoje conseguissem permitir que o colega refletisse, porque o fato de eu dizer que eu não concordo ou posso pensar, já é motivo de dizer, bom, então se você não concorda comigo, então a gente tem uma coisa muito complicada aqui. Mas não é questão de concordar ou não, é questão de me permitir a fazer as minhas reflexões daquilo do que eu entendo. Nossa, Rafael, isso que você está falando é uma questão tão interessante, porque você vê hoje, dos maiores conflitos que estão acontecendo no mundo, nominativamente Estados Unidos e Rússia, né? O que a gente tem é líderes que têm exatamente a falta desse ponto de vista diferente, né? Porque tanto o Putin quanto o Trump, o que aconteceu com eles? Eles se acercaram de pessoas que só pensam da mesma forma que eles. Né? Então, essa intolerância de aceitar um posicionamento discordante, o que acontece? Você acaba se descolando da realidade. Você só vive dentro da bolha que enxerga daquela mesma maneira. Né? E eu acho que, é claro que a comparação é até difícil, porque eu entendo o Putin como um cara muito mais estrategista e inteligente do que o Trump. Mas se olhar o panorama onde eles vivem, hoje é isso. É uma bolha que ele só aceita visões iguais à dele. Né? Posso discordar? Brincadeira. Não, a única coisa que eu fico pensando também, você falou da questão da bolha, é uma realidade gigantesca, mas uma coisa, se vocês me permitem uma reflexão aqui, conjunto. Não permito. Acabei de falar de... Tô indo embora. Não permito, porque se não for com o nosso lado, não quero. Eu queria deixar claro que eu tô certo, você tá errado. Não, brincadeira. Mas uma coisa que eu acho que é importante, até pra gente pensar, quando a gente vê toda essa questão da bolha, será que talvez não é uma forma de proteger o dentro do teu país? Seria talvez um neoprotecionismo? É uma forma da gente ter uma reflexão também do que está acontecendo. Realmente assim, os exemplos que a gente está citando, e você pensar em outros também, né, Xi Jinping, você vai ter um aspecto de um nacionalismo muito extremado. Isso veio, acho que na época da pandemia, começou, acho que, a crescer. O pessoal falou, opa, o que está acontecendo? Eu preciso defender o meu. E isso é algo que está crescendo. Mas de qualquer forma, é uma visão ainda assim míope, e eu vou dizer com respeito, mais burra, né? Porque hoje ninguém se sustenta sozinho. O mundo ele é globalizado por necessidade, né? A gente acho que até a visão das taxações, que foi o que justificou o tarifaço do Trump, isso é fruto de uma visão muito antiquada e antiga de desenvolvimento interno do mercado por segregação.
Se a gente olhar no passado, é o que tinha. É o que funcionava tinha, talvez, naquela país que época. estava no início de desenvolvimento, Entendeu? né? Funcionava naquela época. Show, beleza. Inclusive a OMC, acho que Sim. no início, né, abriu uma possibilidade dos países menos desenvolvidos terem uma proteção maior fiscal para poder desenvolver as indústrias internas, mas hoje a gente já sabe que a concorrência é o principal fator de desenvolvimento. Quanto mais se abre o mercado, mais ele desenvolve. Né? E nós estamos vendo o efeito absurdo que está gerando o fechamento do mercado americano com o Trump. Né? Vocês estão falando. Por isso que é bom a gente colocar, porque assim, a gente tem que trazer a dúvida. É o que você falou da dúvida para a gente poder o formular. benefício. Por isso que eu falei essa questão, porque eu acho que é algo que É um benefício. justamente, eu vejo que as pessoas têm colocado muito isso, a questão é o não protecionismo, o que o pessoal está fazendo, só que é uma forma para a gente fazer uma reflexão. Será que o objetivo dele, ele quer melhorar a economia? A que preço? E será que realmente está funcionando? Entendeu? Acho que são coisas para a gente começar a elucidar, porque assim, a gente está vendo que talvez, tá? Tô sendo, né, bondoso, não está sendo muito interessante. Eu gosto muito da simbologia do número 3. Não sei se vocês já escutaram sobre isso. A simbologia do número 3 ela é carregada de conceitos, de situações que te levam efetivamente a refletir sobre os mais variados pontos de vista. Mas a filosofia do número 3 é dizer o seguinte: com 1, você levanta. Com 2, você fica de pé. E com 3, você se equilibra. E se você parar para pensar, hoje, tudo rege dentro do número 3. Nós temos os 3 poderes no Brasil. Né? Existe sempre aquela velha máxima que você tem a versão do A, a versão do B e a versão verdadeira, que é a do meio, que é como se fosse uma terceira. Então o número 3 ele traz uma potência, uma força muito significativa para tudo que rege a nossa vida. E quando você está numa disputa, quando a gente fala de um acordo, por exemplo, bilateral, nós temos um cenário muito fechado entre 2 países, especificamente entre os 2. A partir do momento que entra um terceiro, nós estamos falando de um acordo multilateral. Inevitavelmente já parte para multilateral e não importa se é 3 ou 10. E o número 3, ele traz o terceiro nesse ponto, ele traz justamente talvez uma visão equilibrista ali. Falou, opa, peraí, vocês dois, tudo bem, funciona para vocês dois, mas para mim não está funcionando. Então, como que a gente pode coordenar isso aqui, onde eu posso participar e ao mesmo tempo os 3 ganharem? Né? Porque não existe um acordo onde só um ganha. O bom acordo é o win-win. Né? Todo mundo ganha, senão não é um acordo. Senão aí não é um acordo. Né? E aí quando você traz isso e traduz para o cenário político, econômico, internacional, chame como quiser, você pode ver que todas as principais discussões, quando entra um terceiro player no cenário, parece que muda. E muda significativamente. Muda por completo. Veja, uma guerra entre Ucrânia e Rússia, entrou os Estados Unidos e falou assim, peraí, vamos tentar coordenar, já houve um cessar-fogo, então o terceiro ele sempre tenta trazer um equilíbrio dentro de uma relação. Mas hoje, infelizmente, as pessoas ou não têm tempo, ou não conseguem ter uma visão mais ampliativa daquilo que está na frente delas, então fica difícil realmente fazer as reflexões, se ter o benefício da dúvida, de justamente entender, poxa, será que é efetivamente isso? Eu acabei de ler uma matéria no jornal, será que é isso mesmo efetivamente? Quando eu estava lendo sobre o novo Papa, e que, por que do nome Leão XIV? Por que do Leão XIV? Muitos comentaristas começaram a falar, não, por causa disso, daquilo. Eu falei, não, peraí, se foi 14, então tem o 13, deixa eu ver quem é o 13. Fui atrás e fui entender quem era o 13, fui ver o que o 13 fez em termos de papado. Aí é que está a questão. Você vai atrás, você vai entender, você vai atrás de fatos, para depois você opinar ou emitir um parecer daquilo da sua própria reflexão, que é o que eu acho que falta hoje no mundo. Nossa, falta muito, né? E aí você acaba indo para generalização, para misconceptions, né? Você vê, aliás, aproveitando esse gancho para falar de um assunto que a gente não pode deixar de falar na nossa conversa aqui, que é a África.
Sem dúvida. Porque a gente, aliás, até o terceiro é na história, porque nós estamos falando Oriente e Ocidente, e tem ali no meio, né, um continente inteiro que tem um potencial gigantesco que o brasileiro simplesmente não conhece. Quando você fala de África para o Brasil, ele pensa no indivíduo negro que está lá com a criancinha passando fome no deserto, né? Não tem noção do que é. E a gente esquece que a África é muito mais próxima da gente do que a gente imagina, do Brasil. Se eu for jogar lá para trás, tá? Tô jogando Pangeia, e aí? Sabe? Então, assim, a gente tem uma ligação, né? Querendo ou não, ali, até cultural, né? Alimentar também, dentro da nossa raiz. Então, eu acho que para os empresários, que é o que a gente vê, né, há muito tempo, a África é um continente esquecido, né? E a gente não pode esquecer que é um lugar cheio de oportunidades. Para alguns, Estados Unidos e China estão disputando a tapa o território da África lá, né? Sem dúvida. Pedras preciosas, petróleo, vinho, os vinhos brancos da África do Sul. Stellenbosch. Maravilhosos, né? Não tem o que falar. É de dar banho em várias outras vinícolas por aí, mas ninguém sabe. Porque não... E você vê, tem um fenômeno muito interessante. Sempre que a gente fala com a África, e isso eu acho que é até um reflexo de quanto que a gente trabalha pouco com o continente, que o próprio Instituto aqui é uma das regiões do mundo que a gente menos tem ações concretas desenvolvidas. A gente está tentando agora resgatar um pouco isso, fizemos uma parceria importante aí com a Afrochamber, né? Aliás, um abraço para o Rui, se estiver nos ouvindo aí, que é um grande parceiro e amigo nosso. Mas o que acontece hoje, quando a gente conversa com o país africano, o que eles gostam do brasileiro, e eles não querem fazer negócio com o chinês. Né? E a China está dominando o mercado lá, mas por falta de outro player entrando né, para fazer alguma proposta ali. Então o Brasil tem medo, porque tem medo em geral de fazer negócio com o desconhecimento, né? É o desconhecimento. Mas é muito desconhecimento. É o desconhecimento. Sabe o que eu lembro? Você me apresentou o teu amigo que era o cônsul da Botsuana, né? Sim. E nós levamos ele para fazer um evento aqui no Instituto. E a gente tinha lá uma série de empresários e tal, e a gente apresentou o cônsul, né? Falou assim, quem que é que conhece Botsuana? Eu lembro. Você lembra disso? E ninguém nunca tinha ouvido falar do nome do país, né? Talvez acho que um ou dois levantaram a mão que já ouviram falar, assim, pelo menos tinham lembrança do nome. Mas assim, onde fica? Como que é, né? E a gente falou, puxa, o cônsul está aqui. Né? E o país, aí eles começaram a explicar um pouquinho do país, né? Que a base da economia lá é a extração de diamante. Não somente ele, o da Namíbia também. Então, mas você vê aí... São países que o pessoal realmente não faz ideia. Um país que não produz nada, porque como eles têm muito dinheiro, fruto da extração de diamante, eles importam tudo. Então é um país riquíssimo que importa tudo e que o brasileiro não vende nada para ele porque não sabe que ele existe. E uma coisa que eu acho que é importante, você falou da África, se a gente for entender ali a história junto com o Instituto, né? Uma das coisas que eu lembro muito bem, a gente teve uma atuação muito forte junto ao acordo Mercosul e Egito. Eu acho que a gente não pode esquecer disso, porque realmente, principalmente para o agronegócio, se a gente for ver a tabela comercial hoje de exportações, o Egito figura lá. Né? A gente não pode esquecer que o Mercosul, né, fez um acordo com o Egito e quando, isso foi o quê? Uns 5, 6 anos atrás ou mais? Os empresários não sabiam. Né? A gente fez todo esse trabalho para divulgar e aí sim começou de alguma forma acontecer. E hoje é uma referência e assim, está crescendo cada vez mais. Eu lembro que nós fomos na reunião junto com o embaixador do Egito aqui, o Mohamed El-Khatib, e ele mencionou disso, que puxa, na época, né, ele dizia, faz 2 anos que nós assinamos o acordo de livre comércio. Nunca foi usado. Nunca foi usado, não teve nenhuma empresa uma loucura que se beneficiou do acordo e falou assim, imagina quantos anos de negociação, a dedicação, e aí foi feito um trabalho de divulgação, né? E hoje já é uma outra realidade, eles têm bastante, acho que, claro, tem muito chão, mas já tem empresas, já tem projetos, né? Mas realmente, assim, eu acho que falta muita informação, né? Sim. Falta, ao ponto de que, eu não sei se vocês lembram, mas nós tivemos um bate-papo um tempo atrás, acho que foi com o Mr. T, talvez. Do Vietnã. E onde se perguntou, né, qual é a maior produção que eles têm lá, né? Por exemplo, o Brasil já teve um passado de ouro maravilhoso com café. E ele me surpreendeu quando ele disse que a produção de café deles é maior do que a brasileira.
Eu É, nunca tinha imaginado volume. isso. Eu nunca tinha imaginado eles terem essa produção e a qualidade com o qual eles produzem. E aí eles produzem o grão robusta lá, né? Que é diferente do nosso grão aqui, que é Arábica. o arábico. E eles fazem muita parceria, né? Eles querem o café brasileiro para poder juntar com o robusta para poder vender para Europa, né? É isso que eu queria saber, Arthur. Me fala, qual é a próxima refeição, de acordo com o novo Papa, com Leão XIV, qual é a próxima refeição que vai ser servida? Porque lá em Roma agora já são. Em Roma já tá bem de noite já, né? Roma agora já são 9 horas da noite. O que vão servir? O que você acha que o Papa Leão XIV recém vai servir agora para o pessoal? O que você acha, Arthur? É importante Olha, saber. eu vou explicar o que aconteceu, porque ele tá querendo me trollar aqui, porque foi um comentário muito, muito triste que foi feito aqui. Mas eu acredito que o Papa ele vai ter uma refeição leve, porque ele quer descansar a cabeça, ele tá turbilhão de ideias, porque não é fácil você ser Papa. Mas me fala, Arthur, teremos vinho na refeição do atual Papa? Com certeza. E não é hambúrguer. Vamos ter vinho, uma refeição leve. E eu acho que é muito importante o que o Rafa falou, porque Italiano ou americano? Isso. vinho português, Nós vamos porque ter ele é um conhecedor de vinho, como o vinho português é o melhor do mundo, a Então, gente vai então ter você vinho está português. dizendo que um Papa americano, no Vaticano, Sim, vai tomar um vinho português, exato, Porque tem a atuação do Peru. que tem atuação no Peru. exato. Ok. Ele é global, né? E ele, acima de tudo, é um conhecedor de vinho. O vinho português é fantástico. Turiga Nacional é um vinho com uma uva magnífica. Eu acho que vale muito a pena, tem que conhecer. É o melhor de todos. Vinho italiano, todo respeito, eu acredito que tá no patamar um pouco, muito abaixo. Nada demais, mas eu acho que o vinho português ainda é muito bom. E Portugal, Arthur? Eu sei que tem sangue português aí. Como é que tá o mercado de Portugal? Porque assim, quando a gente fala em internacionalização para brasileiro, o primeiro target é Portugal, né? Vale a pena? Tem mercado? Cara, Portugal, ele tem uma facilidade, primeiro, pelo idioma, obviamente. E agora, eu acredito que os brasileiros eles estão aprendendo a conhecer um pouco mais sobre Portugal, porque Portugal é a entrada para a Europa, para os brasileiros, até mesmo para testar produto. A gente não pode esquecer que o mercado da Europa ele vem passando por diversas transformações, né? E a gente não pode esquecer que Portugal é o berço do empreendedorismo. Então, eu acredito que para o brasileiro, o melhor caminho para testar o produto, testar a região, acho que seria Portugal. Entendeu? Lá em Portugal. Falei, eu tenho que representar Portugal. Mas me fala, lá em Portugal é comum usar meias coloridas? Super comum, tá? Eu senti um pouco de inveja, tá? Mas tudo bem. Eu tô com meia. Você tá sem meia. Então, justamente, né? Mas é normal, é normal. O costume ocidental é assim, né? Uma coisa diferente. Inspiração no Justin Trudeau, essa daí. Não, Deus do céu. Falando de Trudeau, não sei se vocês viram o encontro do primeiro-ministro canadense com o Trump. Foi interessante essa daí. Foi muito legal. Gosta de climão, hein? Interessante. Tanto de climão. Eu não Gosta gosto, de mas climão. foi legal para um caramba. Explique-nos. Que isso? Que isso? Bom, basicamente o Trump tentou comprar o Canadá. Eu acho que o resumo da história é essa e o primeiro-ministro disse que o Canadá não está à venda. Não, mas não, Apesar de que que o Trump falou, vamos ver. vamos ver, vai que parcela, tem no Pix também, vai que consegue alguma coisa, né? Mas eu acredito que assim, de novo, eu vejo que tudo que está sendo falado é um belo marketing. E eu acho que assim, está sendo comprado, a mídia está comprando, todo mundo está comprando, e ele está fazendo isso para trazer essa movimentação para ele, essa atenção para ele, porque ele sabe que ele está chefiando a maior nação do mundo, uma nação poderosa. Se a gente for ver hoje, os Estados Unidos, ele precisa crescer, não só economicamente. A influência dele precisa crescer. A China está crescendo silenciosa há muito tempo, né? Então, para mim, ele é um ato de desespero, ao meu ver. Desculpa se estiver falando alguma coisa contrária dos senhores aqui, estamos simplesmente conversando, mas é algo que realmente eu sinto, ele está querendo mídia, tá? Mesma história da Groenlândia. Vai comprar a Groenlândia? Ou a questão do próprio Panamá, do canal do Panamá. Então, é muito delicado. É estratégico o Panamá? Super. Porque a gente não pode esquecer que a China está de olho
há um bom tempo no Canal do Panamá. Então, como é que você vai deixar essa administração do Canal do Panamá? O próprio Panamá não quer essa administração, porque ele sabe dos problemas que tem. E lá é um lugar muito estratégico, para ambos. Bom, senhores, a gente está com o aviso aqui de que estão acabando o tempo da nossa conversa. Mas Acho que é bom a gente guardar para uma próxima também. Mas gravou o que eu falei, né? Gravou. Ah, então tá bom. Pô, vai que, né, meu? Vamos mensagens finais, assim. O que vocês acham que a gente pode deixar de recado final? Bom, eu acho que como todo brasileiro, brasileiro não desiste nunca, né? Então, a gente tem que pensar sempre no melhor, pensar no momento que vai advir ainda de muito mais prosperidade para todo mundo. Estamos vivendo um momento delicado, mas eu tenho certeza que todos nós aí evoluindo dentro da própria individualidade, o Brasil com certeza vai ser muito melhor. Nossa, depois dessas frases eu não preciso falar mais nada, assim, eu Concorda? concordo, ratifico tudo, perfeito, Então, brinde. perfeito, E aí eu quero escutar a última mensagem do Mauro. O que é que ele deseja? perfeito. Eu não falei? Não? Você não concordou? Não, mas eu gostaria de falar também. Ah, então me desculpa. Brincadeira. Mal, por favor. Não, eu acho que eu fico muito feliz de poder estar nesse meio, discutindo, trabalhando, contribuindo para deixar alguma coisa melhor para o Brasil. Então, uma coisa é a gente ver os problemas, uma coisa é a gente ver as oportunidades, e outra coisa é a gente saber que está realmente fazendo alguma coisa para melhorar, deixando um legado, né? Então, e bom trabalhar junto com vocês, são amigos, profissionais, competentes, que também acreditam na mesma coisa e se dedicam da mesma forma. Então, muito bom. Obrigado por nos capitanear. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, valeu.